usar medida implícita ao invés de medida explícita. A gente vai falar disso aqui agora, né? Que é comum também, né? Usar medida implícita ao invés de medida explícita. O que danado é uma medida implícita e o que é uma medida explícita? Vamos lá. Vou mostrar aqui um exemplo. Tá, medida implícita, eu vim aqui, por exemplo, tá? Vou aqui na minha tabela aqui de pedidos e puxar a minha coluna aqui de desconto. A minha coluna aqui de desconto, vou puxar para cá. Ele bota no gráfico, eu mudo aqui para um cartão e ele me deu a soma da coluna de desconto, né? Por que foi a soma? Porque eu vou conferir aqui, ó. Ó, ele está me dando. Aqui eu escolho a agregação que ele vai me dar, né? No caso padrão aqui é a soma, né? Então aqui isso aqui é uma medida implícita. Ele está me dando a soma da coluna desconto. Eu posso mudar aqui para média, no caso aqui 0. Posso mudar aqui para o mínimo, que é um mínimo. Está me dando 0 porque é muito baixo, porque é muito baixo o desconto. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar frete. Tá, frete fica melhor. Porque o desconto é 1%, 2%, aí quando pega média e mínimo, fica ruim. Então, a frete, eu posso vir aqui e pegar a média. Ó, a média. Posso vir aqui, pegar o mínimo, pegar o máximo. Aí o cara acha isso aqui bonitinho, né? O cara olha aqui, eita, eu faço tudo por aqui. Eu faço tudo por aqui. Então isso aqui é a mediana, não? Né? Então isso aqui é o ouro, né? Eu faço tudo por aqui, para que eu vou criar medida, né? Se eu posso fazer tudo por medida implícita, né? Para que eu vou criar, né? Então aqui medida implícita é isso, né? Aí o cara acha que isso aqui é o certo, né? Que é só pegar, ó, quantidade, eu pego, puxo para cá, tá bem bonitinho aqui, né? Olha aí, quantidade. Aí eu venho aqui e mudo aqui para média, né? Saio mudando. Tá. Só que isso, aí vou mostrar o problema disso, né? Vou mostrar o problema disso, né? Qual é o problema disso, né? Qual é o problema disso? Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui de cadê aqui? Vamos lá, vamos calcular aqui nova coluna. Eu vou criar aqui uma receita, uma coluna calculada de receita, tá? Eu vou chamar de receita coluna, que é a quantidade vezes o preço unitário que está na de produto. Então, relate de preço unitário que está na de produto. Que é essa coluna calculada aqui, tá? Que é o equivalente a essa medida aqui, né? Que o certo é fazer a medida, né? O certo é fazer por aqui, né? Mas eu estou mostrando o exemplo aqui da coluna calculada. E aí eu vou criar uma outra coluna que vai ser, por exemplo, tá? O frete, ó, vou fazer o frete dividido por essa receita. Então eu vou criar uma nova coluna aqui que vai ser frete sobre receita coluna, né? Vai ser a divisão do frete por essa receita coluna. Beleza? Então eu criei minha receita coluna, né, que é minha quantidade vezes o preço unitário, e criei uma outra coluna aqui que divide o frete, divide essa coluna aqui de frete por essa coluna que eu criei de receita coluna. E agora eu vou querer ver aqui, ó, vamos lá, vou botar aqui agora, ó, por exemplo, minha categoria aqui, não, cadê aqui? Minha categoria, beleza. E vou pegar e vou usar o que eu mostrei agora, né? Minha medida implícita, né? Que foi essa coluna aqui que eu criei, né? Essa aqui, frete sobre receita coluna. Vou puxar, na verdade, vou puxar minha receita coluna para cá primeiro. Ó, minha receita coluna e vou puxar meu frete. Tudo isso está sendo medida implícita, né? Medida implícita, né? Estou puxando direto a coluna. E vou puxar agora minha frete sobre receita, né? Então ele tinha que dar isso, na verdade é o contrário, né? Isso dividido por isso, né? Vamos puxar para cá. Olha aí. Fez a divisão, fez, né? Frete sobre receita. Olha o problema aí, ó.
Isso aqui é... Esse número aqui é isso dividido por isso? Não, né? É isso dividido por isso? Não, né? Não é. Por que não é, né? Não é, né? Ó, ele está somando, ó. A agregação que ele está fazendo, somando. Vamos mudar aqui para média, então, tá? Vamos mudar para média, para a gente ver. Opa, parece que agora tá certo, né? Tá certo agora? Agora parece que ficou certo, né? Isso dividido por isso dá 25%? Será que dá? Paz. Aparentemente até poderia, né? Poderia, né? Assim. Vamos conferir aqui então. 35.265,42 dividido por 504,478 dá, ó, 7%. Dá 7%. E aqui deu 25%. E aí? Ó a bronca. Ó a bronca aí. Coluna, medida implícita, né? Coluna calculada e medida implícita. Qual seria o jeito certo de fazer isso, né? Seria, ó, dar uma nova medida aqui. Vou criar um soma-frete como medida, né? Não como medida implícita, como medida explícita. Soma do frete. Ó, se eu observar a receita coluna com a receita, ela bate igual, tá? Ó, essas duas estão certas, né? E se eu observar a frete, a receita coluna é a medida implícita, né? É a coluna. E a receita aqui é a minha medida explícita, né? É a minha medida aqui de receita, que eu criei explicitamente. E a do frete também vai bater. Cadê o soma-frete? Soma-frete vem para cá. Vai bater com a frete. Ó, vai bater, né? Por quê? Porque quando ele está simplesmente agregando aqui, né? Ele está agregando o meu frete e está filtrando aqui para a minha categoria. Então, nesse caso aqui, que é simplesmente uma agregação, não teria problema. Não teria problema, né? Mas na minha média aqui, ó, ele está agregando percentuais, né? Ele está agregando isso aqui, ó. Ele está somando cada cara desse aqui para aquela categoria, por exemplo, aqui, ó, para calçado feminino, né? Então ele vem aqui, filtra essa tabela aqui só para os produtos que foram de calçado feminino, como se ele viesse aqui na ID produto e filtrasse aqui, por exemplo, os produtos de calçado feminino é o 2, o 3, o 10 e o 11, e o 14 e o 16 e o 15, por exemplo. É como se ele viesse aqui, desse esse filtro aqui, aí, ou seja, aqui está só calçados femininos, por exemplo, tá? Aí ele pega essa coluna aqui, ó, soma e divide pela quantidade, né? Ou seja, tira a média aritmética. Isso está certo, matematicamente falando? Não, né? Eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que o que aqui? Eu tenho que somar minha receita, né? Ou seja, somar isso, somar o meu frete e dividir um pelo outro. Matematicamente, essa é a conta certa, que é o que dá o meu 7% aqui, né? Meu 6,99%. É isso, né? Que a gente chega de forma correta fazendo a divisão do soma-frete pela receita, né? Então, frete sobre receita. Frete sobre receita é a divisão do soma-frete pela receita. Medida aqui, né? Tudo medida, né? Soma-frete é medida e receita é medida, tá? Tudo medida explícita. Então agora ele vai trazer lá o meu 7%, para a primeira linha, né? A gente fez o cálculo na mão lá, na calculadora, viu que dá 7%, né? Beleza, né? Agora tá certo. Agora tá certo. Esse cara aqui, ó, ele não pode agregar percentuais desse jeito, né? Ele não pode, né? Matematicamente tá errado, né? Matematicamente tá errado. Chegar aqui, tirar uma média aritmética de percentuais, né? Isso aqui matematicamente está errado, né? Então, um grande problema, um dos grandes problemas da medida implícita é isso aí. Vai dar errado quando for uma agregação aí de percentuais, né? E outros problemas, quais são outros problemas, né? Manutenabilidade, né? Deixa eu
pegar esse negócio aqui. Manutenabilidade, né? Eu venho aqui, uso minha receita frete aqui, tá? Por exemplo. Aí eu chego aqui em outro visual, por exemplo. Eu chego em outra página aqui, uso, por exemplo, aqui o meu remetente aqui. Cadê? E pego minha receita coluna, tá? Minha medida implícita, tá? Cadê ela? Aqui. E uso aqui minha receita coluna. Só que aqui eu venho aqui e peço a média. Aqui eu peço a média, né? Ou seja, eu estou usando receita coluna aqui como média. E estou usando receita coluna aqui como soma, né? Ou seja, se eu quiser mexer em uma, eu não mexo na outra, né? Eu não mexo na outra. Então, eu perco aí minha manutenabilidade, né? Quando eu trabalho com medida explícita, né? Que é o caso aqui, por exemplo, da minha receita, eu mexo uma vez só nela, ó, eu mexo uma vez na minha medida, ela vai valer para o modelo todo, né? Vai valer para o relatório todo. Então, eu mexo uma vez só e eu sei o que vai acontecer nos outros visuais que estão usando essa medida aqui. Então, a questão de manutenabilidade é importante também, né? E vamos ver o que é que tem aqui, ó. Medida implícita é simplesmente arrastar uma coluna. É o que a gente fez, né? Simplesmente arrastar uma coluna da tabela para um visual do relatório. Você pode escolher o tipo de agregação que será feita, né? Que eu mostrei lá, né? Pode ser uma soma, pode ser uma média, pode ser um mínimo, um máximo, pode ser uma contagem. Medida explícita é criar a medida usando DAX e definir explicitamente o que está sendo feito por trás da medida, né? Aqui a gente definiu, né? Aqui a gente definiu explicitamente o que está sendo feito, né? Ele vai usar a SUMX, vai iterar a tabela de pedidos, vai pegar a quantidade e vai multiplicar pelo preço unitário da tabela produto. Eu declarei aqui explicitamente. Vamos lá. Onde é que eu estava? Aqui. Aí o problema aqui, né? Medida, ó, tô aqui, ó. Medida implícita pode resultar em valores errados, né? É o que eu mostrei, né? Principalmente quando se agrega percentuais, né? Exatamente o exemplo que eu dei. Também dificulta a posterior manutenção do relatório, pois você não sabe o que cada medida implícita está fazendo por trás, sem ter que verificar uma por uma, né? A questão da manutenabilidade também, que eu falei lá. Gera problema aí. Então, a medida explícita... Vamos para cá. Então, a medida explícita é a forma correta de criar medidas, pois você sabe exatamente o que a medida está fazendo, né? Então, ó, facilita a reusabilidade, né? Minha reusabilidade dela, né? Usar a minha medida em vários visuais, né? Eu facilito a minha reusabilidade, porque eu sei o contexto dela, né? Eu sei o que ela está executando por trás, né? E a manutenabilidade também, né? Mostrei isso aí, a manutenabilidade também. Pois se a medida for alterada, vai valer para todo o modelo, para todo o relatório. Quando eu vier aqui e alterar quantidade de cliente aqui, ó, com o meu cross-filter, se eu alterar isso aqui, ele vai valer para tudo, né? Então, minha manutenabilidade aqui é bem melhor, né? Bem mais facilitada.